Olá, destravantes! Essa semana eu trouxe um questionamento de algumas pessoas sobre o caminho que o bom profissional deve percorrer. Realmente é muito complexo, tá? A gente tentar desenhar um caminho perfeito, como se fosse uma receita de bolo. Mas eu trouxe aqui para vocês, tá? Um bom exemplo de como um profissional tem as oportunidades de crescimento dentro de uma empresa. Beleza? E no final, você já fica comigo, porque tem uma dica incrível, tá? Uma chave ali para você destravar o teu pensamento de crenças limitantes. Galera, quando um profissional, ele tem a oportunidade de ingressar numa empresa, existe um caminho que ele deve percorrer. Mas o primeiro passo, a primeira aposta é da empresa naquele profissional. Até porque é um investimento, tá? Você, profissional, é um investimento que a empresa está fazendo no negócio dela. E em alguns momentos, em algumas conversas, ela precisa decidir em qual profissional ela deve aplicar esse investimento. Então você já precisa se considerar um investimento, beleza? Durante o período de experiência, como é conhecido, a empresa ela está, na verdade, apostando que aquele profissional vai passar por todo o treinamento e conseguir, depois de um tempo, gerar recursos para que ela consiga aumentar, o seu negócio. Depois que esse profissional ele passa, pelo treinamento e ele já está capaz inteiramente de desempenhar todas as suas funções, é aí que o jogo começa a equilibrar. Vamos lá. Todo início de trabalho em uma empresa, como eu falei, tanto para a empresa quanto para o profissional, é uma grande aposta. Vocês estão ali no início de relacionamento, um conhecendo o outro. Mas para o profissional, às vezes é muito mais fácil. Hoje em dia, com a tecnologia, dá uma gugada na empresa, conhecer um pouco mais, principalmente para que ele esteja melhor preparado durante a entrevista. Então você já vai conhecendo um pouco daquela empresa. Você conhece uns funcionários, tem empresas que já disponibilizam, depoimentos de funcionários, como é trabalhar naquela empresa. E aí você consegue, assim, entender e conhecer um pouco melhor no local que você está indo trabalhar. Mas a empresa, ela precisa conhecer você em alguns momentos. Então, durante o processo ali de treinamento, é que o jogo começa a se equilibrar. E você, que é um bom profissional, um profissional que já destravou a sua mente, que está em busca de sucesso na carreira, vai mostrar daquilo que é capaz. E quando esse período acaba, é que o jogo se equilibra e você já conseguiu demonstrar para essa empresa todas as suas habilidades, tanto técnicas quanto emocionais, e é a partir daí que o profissional ele precisa entregar mais do que é esperado. Como assim, Flávio? Vou trabalhar mais para essa empresa? Não, você vai trabalhar mais pela sua carreira. É preciso você ir muito além daquilo que a empresa espera de você. E olha que as expectativas são altas. Não é simplesmente entregar 2 relatórios ao invés de um. É entregar um relatório com muita informação, rico de detalhes, que só você, que é um bom profissional, conseguiria entregar. É nesse momento que a empresa vai passar a olhar você como um bom profissional. É esse profissional que ela precisa reter no seu negócio para que o seu negócio tenha sucesso. Você vai ser fundamental para o sucesso da empresa em que você trabalha. E é nesse momento em que as coisas começam a ficar interessantes, porque você torna a ter valor dentro do seu trabalho. Não só apenas no aumento da remuneração do seu salário, como também na confiança em que essa empresa está depositando em você. Consegue perceber a diferença, a importância que isso tem? Pessoas que não têm essa percepção, que estão satisfeitas com a situação atual, ou até mesmo estão naquela zona de conformismo que nós falamos alguns vídeos atrás, ela não consegue enxergar que o crescimento é dela. Ela passa a entender que o crescimento é da empresa. E com isso, começa os mimizinhos. Por quê? Ela começa a achar que a empresa está querendo cobrar muito dela e ela quer fazer apenas o básico. Só que você, que é um profissional que busca crescimento, você consegue entender que você precisa agregar valor a tudo aquilo que você sabe. E você só vai demonstrar o que sabe fazendo. E a dica do Destrava desta semana, a chave que vai destravar essa crença limitante é a comunicação. Sem a comunicação ideal,
você não tem renovação de ideias, você não tem inovações de projetos. Parece muito simples, né? Mas, na verdade, a boa comunicação, a comunicação assertiva, ela faz com que esse profissional consiga crescimento. Vou dar uma dica para vocês. Quando eu fiz a minha transição de carreira de farmácia de manipulação para escritórios de contabilidade, realmente para mim foi algo muito desafiador, muito novo. Então, eu precisei criar um método em que eu conseguisse medir, né, se eu estava fazendo as coisas certas, sem ser perguntar para as outras pessoas. Eu precisava entender aquilo que eu estava fazendo. E eu comecei a criar relatórios semanais dos processos em que eu acompanhava. Depois, eu passei a enviar esses relatórios para a minha diretoria. E era algo que nunca tinha sido feito. Nenhum outro profissional que passou pela minha função pensou em fazer isso. Foi algo inovador. Então eu comecei a comunicar aquilo que eu estava fazendo. Eu passei a ter uma comunicação mais clara, mais assertiva. E foi algo de uma iniciativa pessoal minha. Não foi algo que o meu gestor me pediu para fazer. Eu não esperei que alguém delegasse essa função a mim. Eu mesmo tive a iniciativa, primeiro, para ter um controle próprio, tá? E depois até para demonstrar o que eu estava fazendo, até para ver se o que eu estava fazendo estava correto. E esse relatório, ele foi de um sucesso incrível, que depois de alguns anos foi considerado na hora de escolher, né, as ferramentas que a gente ia usar durante os próximos anos. E através desse relatório, a gente contratou, tá, um gestor de processos para gerir todos os processos do escritório. Para você ver que a importância de uma pequena atitude tua pode mudar todo o funcionamento, toda a rotina da empresa em que você trabalha. E isso só vai agregar valor a você, vai fazer com que você seja um profissional de grande valor, de grande estima, que essa empresa não vai querer perder. Você cria valor e consegue se estabelecer no mercado. Então, esse é o caminho que o bom profissional precisa percorrer. É claro que existem outros exemplos, existem outras coisas que eu poderia falar aqui, mas eu quis trazer um pouquinho do que aconteceu comigo e compartilhar com você. Eu espero que ajude você nessa jornada e que você consiga destravar a sua mente para algo que vai enriquecer quem você é, todas as suas habilidades. Combinado? Deixa aqui no comentário se você já conseguiu mudar alguma coisa no seu ambiente ou se você tem uma grande ideia e gostaria de compartilhar, mas tem receio. Posso te ajudar a desenvolver isso também. Combinado? Tchau, tchau, galera. Até semana que vem.